Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus ao coração de todos vocês. Mais um encontro nosso de quinta-feira, do estudo bíblico da Palavra de Deus. Queremos dar as boas-vindas aos nossos amados irmãos que nas quintas-feiras têm a oportunidade de estar conosco. Então sejam bem-vindos, meus irmãos, a esse momento de estudo bíblico da Palavra de Deus. Sabemos que durante a semana muitos irmãos, por diversos motivos, não podem nos acompanhar nesse momento da quinta-feira, mas temos aqueles que têm agenda para isso e que podem estar conosco. Então a nossa oração, nossa palavra de gratidão a Deus, porque nas quintas-feiras nós temos vocês que podem nos acompanhar nesse momento de estudo doutrinário da Palavra do Senhor. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Nós vemos que alguns irmãos estão se preparando para estar conosco, certo? Outros, certamente por algum motivo que o impossibilite de estar conosco, a gente compreende muito bem. E a nossa oração é que Deus possa estar fortalecendo nossas vidas e que possamos não falhar com o nosso compromisso de, durante a semana também, nos encontros que temos, e as nossas lives, estar aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor, tá bom? Então nós queremos dar as boas-vindas aos nossos queridos irmãos que sempre nos acompanham nesse horário nas quintas-feiras também. Então sejam bem-vindos, meus irmãos, que a bondade de Deus possa estar presente na vida de vocês essa hora, tá bom? Eu quero orar nesse momento, pedir a orientação de Deus para o nosso estudo. Nós temos aí mais ou menos 40 minutos de estudo esta noite, tá bom? E vamos ver se a gente consegue aproveitar bem o nosso tempo. Eu quero convidar você que já me acompanha nesse momento. A Bíblia diz assim, que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Cristo, Jesus diz, eu estou presente. Então, quando a Bíblia fala isso, é o próprio Jesus falando. Então, Cristo está presente conosco nesse momento, porque nós temos a intenção de estudar seus ensinos, de aprender a sua palavra nesse momento. Vamos orar, pedir a direção de Deus. Senhor, nesta noite, mais uma vez, nesse encontro doutrinário, queremos te pedir a tua direção para as nossas vidas, Senhor. Ao mesmo tempo, nosso coração agradece a Ti pelo dia que tivemos, pelo cuidado do Senhor, pela alimentação, os livramentos, a sustentação que vem de Ti, a vida de todos nós. Pedimos que o Senhor abençoe os irmãos, esteja acompanhando Tuas ovelhas, onde quer que estejam, que o Senhor, que é o nosso bom pastor, possa estar exortando, alimentando e cuidando delas constantemente, Senhor. Nós que temos a função de, humanamente e vocacionalmente falando, trazer a Tua palavra na condição de pastor humano que somos. Precisamos, como o rei Davi, do Teu cuidado. Davi cuidou de ovelhas, mas ele sempre se via na condição de ovelha do Senhor. Tendo o Senhor como supremo pastor da sua vida, nós também queremos ter o Senhor dos céus e da terra como nosso eterno e bom pastor, que cuida do nosso coração e que está sempre dando a nós pastos verdejantes, que é a Tua santa palavra. Obrigado por esse momento juntos. Abençoe nossos irmãos e irmãs, que nesta hora podem estar conosco nesse estudo. Pedimos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu quero ler com você ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Eu vou fazer uma leitura aqui até o verso de número
13, do primeiro verso ao verso de número 13, de 1 a 13. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura, desculpe, a leitura da palavra de Deus, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo, nos fala sobre a imoralidade na igreja de Corinto. Diz assim: ouve-se por aí que entre vocês existem imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez tal coisa. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim, pois com que direito haveria de julgar os de fora? Mas será que você não deve julgar os de dentro? Vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, estes Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Muito bem, esse é o texto básico da nossa conversa doutrinária agora, nesta noite de quinta-feira, irmãos. Vamos conversar um pouco sobre, e essa é uma das verdades que transforma a nossa vida, o nosso coração, certo? A disciplina na igreja, a correção que Deus imputa sobre a vida da sua igreja, tá bom? Vamos conversar um pouco sobre esse assunto, que é por demais importante nós revermos esse assunto. Veja bem, o assunto correção ou disciplina, irmãos, na Bíblia tem como função exercer a jurisdição espiritual, né, sobre os membros da igreja do Senhor. Então, a disciplina, ela é um assunto extremamente necessário sempre na vida da igreja, certo? Por quê? Porque Deus é aquele que sempre trabalha na vida dos seus filhos, a fim de que a sua igreja seja sempre apresentada, na medida do possível, sem mácula, sem condição de trazer mau testemunho e escândalo no meio em que ela convive, no meio em que ela está plantada. Então, o exercício, irmãos, da aplicação da disciplina, nada mais é, a princípio, conceituando esse assunto, do que a jurisdição espiritual da igreja sobre os seus membros, certo? E esta jurisdição espiritual da igreja sobre os seus membros, ela tem que ser à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, tá certo? Então, tudo aquilo que nós usarmos como forma de correção,
certo, na igreja uns aos outros tem que ser pautado primeiramente na Bíblia Sagrada. Não deve existir nenhum código fora da Bíblia, primariamente, que sirva de base para que nós possamos aplicar a correção àqueles que se acham em falha dentro da igreja do Senhor. Primeiramente, o padrão, a Bíblia, deve ser o centro do nosso olhar como direção para poder proceder com essa correção que deve ser aplicada, ou disciplina que deve ser aplicada à vida dos faltosos, certo? A Bíblia deve ser o nosso manual primário por excelência, certo? Então a gente não pode esquecer disso aí. Não podemos pegar outra fonte de correção extra-Bíblia sem olhar para a Bíblia, sem dar prioridade ao que a Bíblia ensina em relação a isso. Então, prioridade a palavra de Deus sempre para tratar esse assunto, os faltosos dentro da igreja do Senhor, tá bom? Então, conceituando isso, é isso aí. Disciplina se constitui justamente a jurisdição espiritual que a igreja exerce sobre os seus membros, certo? Com base na Bíblia, na palavra de Deus, tá bom? Olha, irmãos, tudo na vida tem os seus objetivos. Todos os ensinos que nós aprendemos na palavra de Deus, ele atende a vários objetivos estipulados pelo Senhor nosso Deus. E quando o assunto é correção de membros dentro da igreja, ou aplicação da disciplina, ela vem justamente atender a alguns objetivos que a palavra de Deus não deixa dúvidas para nós. A palavra de Deus traz muita nitidez, clareza com relação aos objetivos que ela aponta quando o assunto é a aplicação da correção ou da disciplina nos membros que precisam, de fato, passar por essa situação, tá bom? Então eu quero listar aqui pelo menos 4 motivos pelos quais esse assunto, certo, quando necessário, à luz da Bíblia, não deve deixar de ser tratado de forma aplicativa à vida dos seus membros, dos membros da igreja. Primeiro, nós temos que entender que toda disciplina, certo, ela tem como objetivo edificar e não destruir o povo de Deus, certo? E esse primeiro objetivo, irmãos, ele é espelhado, ele é inspirado no comportamento de Deus em relação aos seus filhos desde o Antigo Testamento, certo? Aqueles que são filhos de Deus no Antigo Testamento, nós não podemos esquecer que na história do povo de Deus, na história dos hebreus, na história de Israel, Deus sempre aplicou situações, que servia de correção, de edificar esse povo que era o seu povo, Israel, tá bom? Então, quando a gente fala Israel, nós temos que entender também que hoje, na nova aliança, nós continuamos sendo também o Israel de Deus. Que o Israel de Deus não é aquele povo que viveu apenas na Palestina, os hebreus ou os judeus que viveram há muito tempo atrás e tal. Precisamos ter cuidado para não fazer essa separação. A graça de Deus, ela nos conecta, ela nos liga justamente também àquele povo que levavam a marca de Deus no Antigo Testamento. Então nós somos irmãos pela fé, ligados pelas promessas da aliança de Deus para com o seu povo. Então, na nova dispensação, que é a era que nós vivemos, nós também nos constituímos o Israel de Deus. Somos o Israel espiritual. Então, o povo de Deus, ele é constituído desse Israel espiritual, que vivia pela fé desde o Antigo Testamento. Então, Deus tinha como propósito, quando o seu povo caía em falta, ele tinha como propósito edificar esse povo, levantar esse povo novamente, certo? Para a obediência, e não destruir esse povo. Agora, é bem verdade que nós encontramos na Bíblia vários relatos, meus irmãos, no Antigo Testamento, certo? Em que Deus teve que, de fato, aplicar sua mão pesada, severa, sobre a vida de indivíduos
ou então de pequenos grupos, ou de família, que de certa forma, com seu poder de influência, o seu pecado evidente, contundente em sua vida, estava funcionando como um fermento destruidor dentro do povo de Deus, certo? E aí Deus teve que aplicar severamente a sua mão, e há muitas ocasiões em que a própria vida desse indivíduo, ou de uma família completa, foi ceifada pela ira de Deus. Por quê? Porque Deus tinha como propósito justamente preservar o seu povo, que estava sendo infectado, podemos assim dizer, influenciado de tal forma com aquelas práticas que a fé monoteísta, ou a fé no Deus Yahvé, estava sendo banalizada pela má influência daquele que se chamava membro do povo de Deus, mas que estava vivendo uma vida preguiça, desobediente, e aí Deus teve que aplicar a sua mão severa. E um grande exemplo que nós utilizamos aí, né? Nós temos o exemplo de Acã, né? Acã, com sua família toda, foi destruída, entre muitos outros no Antigo Testamento, certo? Que nós podemos observar que receberam o peso do juízo de Deus. Justamente, a gente pode dizer assim, que foi uma disciplina que foi paga com a própria vida. Acã pagou com a sua própria vida, certo? Bem como a sua família. Então, toda vez que Deus aplica disciplina na vida do seu povo, tem como propósito, primeiro, você não pode esquecer disso, você tem que entender que tem como propósito, primeiro, promover a edificação e não destruição. A disciplina de Deus, ela não tem como propósito destruir. Essa não é a intenção de Deus, certo? Deus quer edificar, restaurar e levantar. Temos que entender isso. A segunda coisa, irmãos, que está relacionada a esse assunto, é que Deus sempre tentou corrigir os pecados e os escândalos. Então, esse segundo ponto está intimamente relacionado com o primeiro, que acabamos de citar. Então, corrigir escândalos e erros e faltas, certo? Cometido dentro do povo de Deus, da igreja do Senhor, tá certo? Então, corrigir escândalos, erros e faltas. Esse também é um dos propósitos. Então, edificar e corrigir. Corrigir é a expressão que inicia o nosso segundo argumento aqui. Terceiro, promover, certo? Promover a honra a Deus e a glória de Cristo. Tá certo? A honra a Deus e a glória de Cristo. Então, a disciplina, ela atende esse terceiro propósito. Toda disciplina que é aplicada na vida dos que pertencem a Deus tem como propósito a honra a Deus. Tá bom? A honra a Deus. E a glória ser dada ao nome de Cristo. Por quê? Porque se a pessoa tenta levar uma vida escandalosa, fora dos preceitos da palavra do Senhor, e quer estar ali dentro, sendo contado, identificado como servo, como filho de Deus, usando o nome de Deus em vão, provocando escândalo, de fato ali a pessoa está blasfemando, está desonrando o nome de Deus com a sua postura, tá certo? Então, toda disciplina tem como propósito também levar a pessoa a buscar sempre a honra ao nome de Deus e a glória de Cristo. E a glória de Cristo. A santidade de Deus deve ser evidenciada, certo? Evidenciada na vida daquela pessoa que está sendo disciplinada. Deus tem esse propósito, nos tornar mais santos, mais puros e nos levar a uma vida mais correta diante do Senhor. O quarto propósito da nossa citação inicial aqui, irmãos, é que a disciplina ou a correção aplicada tem como propósito trazer o bem aos culpados, tá certo? O bem, não é fazer mal. Então, vejam bem, irmãos, nós vivemos numa cultura em que tem, como se diz assim, a cultura secular, ela é muito permissiva. E ela tem utilizado muito o termo amor para poder negligenciar
a real necessidade de se aplicar o juízo e a disciplina corretiva naqueles que são faltosos. Então, para eu e para você, não é novidade que ao mundo que nós vivemos e a cultura que nos rodeia, certo? Não tem esse comportamento tão zeloso como a cultura bíblica e do cristianismo tem em relação à correção àqueles que são achados em falta, certo? Não é novidade para mim, para você, que as pessoas que não temam a Deus de fato e de verdade, não tenham compromisso em aplicar a correção para trazer edificação e promover a glória de Deus na vida dessas pessoas, tá certo? Mas, segundo a Bíblia e a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, a qual nós observamos como norma de governo eclesiástico nosso, ela reza muito bem, certo? Que o propósito da disciplina é trazer o bem para os culpados e não condená-los, certo? A uma situação irreversível. Esse não é o propósito, tá bom? O propósito, de fato, é trazer o bem aos culpados. Caminhando mais um pouco, irmãos, quais são os tipos? E aí nós vamos consultar também na Bíblia, na palavra de Deus, né? Quais são os tipos de disciplina? E quem foi que instituiu a disciplina? É um assunto relativamente fácil para os irmãos que sempre estão nos acompanhando nas falas doutrinárias. Esse é um assunto que não é novidade para os queridos irmãos, tá? E assim esperamos, né? Mas nem pelo fato de ser um assunto bem conhecido, não nos dá o direito de não revermos novamente esse assunto. Por quê? Porque constantemente nós somos tentados a esquecermos que nós precisamos estar sob a correção de Deus dia após dia, para que vivamos unidos aos seus santos ensinamentos e de fato vivamos no temor do Senhor. E a aplicação da correção de Deus é uma das formas de Deus trabalhar o temor dele dentro do nosso coração e não nos deixarmos seduzirmos pelo pecado, certo? Então constantemente nós precisamos dessa correção, dessa exortação da parte de Deus na sua palavra, certo? Então nós não podemos esquecer disso. Quais são os tipos, certo? E quem instituiu a disciplina? Então nós vamos ver isso na palavra de Deus. Veja, irmãos, o primeiro tipo de disciplina que nós encontramos na palavra de Deus, certo? Ele é instituído pelo próprio Deus. Veja que aqui em Hebreus, no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, se você está com sua Bíblia aí, você pode nos acompanhar, certo? Hebreus 12, veja o que é que nos diz. Os primeiros versos, a partir do verso 4, diz assim a palavra de Deus: Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, olha só, essa expressão, irmãos, aqui, do verso de número 5, a parte B, nos faz lembrar muito das exortações que o Provérbios nos traz. Lembra disso? O texto de Provérbios muito usa esse termo aqui. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Lembra? Filho, não despreza a correção do seu pai e não deixe de dar ouvidos à sua mãe. Então são termos muito utilizados por Salomão. Então essa linguagem aqui, tudo faz crer que é a mesma linguagem que é transportada do Antigo Testamento para esse texto aqui de Hebreus, no capítulo 12, verso 5. Então ele diz: Filho meu, não desprezes ou não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Então o texto está dizendo aqui, irmãos, que a disciplina ela tem a sua origem no Senhor, certo? Vem diretamente da pessoa de Deus. Deus é aquele que corrige a quem ele ama. Verso de número 6 de Hebreus.
Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho, a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho que o pai não corrige? Veja só, irmãos. Esse texto aqui não caducou, certo? Nós vivemos dias, certo? Que há muitas insinuações para que a disciplina seja ausente da vida daqueles que precisam ser disciplinados. Não só no aspecto da criança, da criação de filhos, mas os adultos também, nós, somos passivos de correção e de disciplina da parte de Deus. Então, somos filhos de Deus. E os olhos de Deus, como bom Pai que é nosso, está sobre nós. Então, Deus é aquele que aplica a sua disciplina, certo, aos seus filhos, em todas as faixas etárias. Nós, como pais, espelhamos de muitas formas, certo, a pessoa de Deus, no sentido de que, se temos aqueles que são menores, que estão sob a nossa tutela espiritual, e esses menores estão falhando com relação à obediência, certo? Nós temos o dever de evidenciar, de espelhar a Deus em nosso comportamento, no sentido de trazer a disciplina correta, na medida certa, na linguagem adequada, no tempo certo, com os instrumentos que são necessários, certo? Para que a correção não seja negligenciada. Por quê? Porque o texto está dizendo, qual é o filho que, sendo amado pelo seu pai, não é corrigido quando cai em falta? O texto está nos dizendo isso. Então, irmãos, olha, esse texto não caducou, certo? Por mais que muitos, atualmente, na era pós-moderna que nós vivemos, certo? Tem advogado que nós temos que ter cuidado. Sim, sabemos, os excessos, eles são prejudiciais e eles se tornam um pecado ao mesmo tempo. Mas nunca a correção deve ser negligenciada e tirada quando aqueles que estão sob nossa tutela caem em falta. Nós, os cristãos, pais cristãos, temos o dever de aplicar a correção, conforme a Bíblia nos diz. Tá bom? Isso é um ensinamento da palavra do Senhor. E veja só, irmãos, nós não devemos esquecer que os pais, certo? Os filhos sempre serão nossos filhos. Não interessa a idade que eles tenham. Se eles estão sendo passivos de erros, eu e você temos o dever de sabiamente, certo, chegar junto e trazer palavras de advertência, orientar, porque o propósito é fazer com que aqueles que estão sob nossa tutela não caiam em pecado e não vá para o abismo em função da nossa negligência ou da negligência do nosso papel como pai, como tutor, como avô, como avó. Pronto. Então, se tem alguém sob os nossos cuidados, olha, irmãos, vamos ter cuidado para que não venhamos negligenciar o grande privilégio que Deus colocou em nossas mãos, que é trazer correção àqueles que estão sob nossos cuidados. Pastor, e como é que eu exerço essa disciplina? É fácil. Comece com o diálogo, com a conversa, com a conscientização, tá certo? Então, se deixe usar por Deus para que você seja instrumento de advertência para a vida do seu filho, da sua filha, do neto, da neta, de quem Deus colocou sob seus cuidados espirituais. Então, não negligencie isso, porque é uma ordenança bíblica, da palavra de Deus. Não afrouxe as rédeas, tá bom? Claro que a gente não está falando aqui em excesso, o carrancismo, às vezes uma ira acumulada não deve ser detonada na vida de um filho ou de uma filha, sei lá, de quem for. É preciso que a gente se ire, mas a gente não peque por excesso ou por desequilíbrio, quando o assunto é a aplicação da correção na vida
que estão sob nossa tutela. Então não esqueçamos disso. Deus é aquele que direciona a sua disciplina para os seus filhos, certo? E a disciplina, Deus pode usar eu e você como canais úteis para disciplinar os seus filhos. Deus tanto nos disciplina, a nós, os pais, como também nos usa para disciplinar também os nossos filhos, quando forem passivos de correção. Não esqueçamos isso. Hebreus capítulo 12, do verso 4 ao verso 13, nos mostra que a primeira fonte, o primeiro tipo de disciplina, ele vem do Senhor. Segunda coisa, meus irmãos, a vocês que nos acompanham, a disciplina também, ela pode ser pessoal, certo? Veja, 1 Coríntios, no capítulo 11, o verso 28, esse é um texto que domingo passado nós utilizamos, quando celebramos a Santa Ceia, no nosso primeiro encontro, no retorno, certo? Nós sempre relembramos esse texto aqui por ocasião da celebração da Santa Ceia. Veja o que o texto nos diz. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Essa expressão, irmãos, aqui, examine-se, traz a ideia justamente de uma autoanálise. Nós precisamos fazer uma autoanálise do nosso ser em diversas circunstâncias de nossa vida, certo? Então, essa análise, irmãos, é para, de alguma forma, exercermos a disciplina, a autodisciplina pessoal, certo? Por quê, irmãos? Olha, o primeiro juiz que Deus colocou sobre nós, quando somos passivos de disciplina, é a nossa consciência, certo? É por isso, irmãos, que quando o ser humano cai em falta, certo? Que ele é lúcido de consciência, a sua consciência o acusa. E ele, se não tiver a sua mente cauterizada, certo? Ele chega a reconhecer, se arrepende e reconhece que de fato pecou contra Deus. Por quê? Porque a sua consciência está cativa, algemada com aquela culpa. Então ela não aguenta a pressão, ela não aguenta o peso desse juízo, certo? Desse juiz, né? Chamado consciência, estabelecido pela própria criação de Deus. Quando Deus criou o ser humano, ele colocou, certo, a sua mente na condição, na funcionalidade de juízo sobre o aspecto da culpa, relacionada com a culpa. Nós não podemos esquecer disso. Então o texto aqui de 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso de número 28, nos chama para a gente ter essa consciência de autoanálise. É uma forma da gente exercer a nossa autodisciplina nas questões de falha, de erro, que porventura possam estar incubados, que precisam ser confessados diante de Deus, para nos tornar aptos para participarmos da ceia do Senhor, tá bom? Então a segunda coisa aí, a disciplina pessoal. Terceiro ponto, olha, nosso tempo está correndo, mas a gente vai já encerrar. Terceiro ponto, é uma disciplina, irmãos, que exercida sob a permissão de Deus, a soberania de Deus. Deus usa também as autoridades seculares, ou o Estado, digamos assim, o governo secular, para poder exercer disciplina sobre os faltosos. Olha, Romanos, capítulo 13, nos aponta para esta realidade. Depois você pode ler aí em casa, certo? Anote aí, Romanos capítulo 13, verso de 1 a 7, meus irmãos, está falando aí também que nós devemos obediência às autoridades, certo? Eu sei que no meio desse fervilhão político e de bandeiras partidárias que muitos têm nesse momento, certo? Muitos querem se deixar levar pelo pensamento de que não deve orar por tal governo e tal, tal político, tal liderança e tal. Olha, a Bíblia manda que eu e você oremos pelas autoridades constituídas. Ah, pastor, mas ele é de tal partido, de tal bandeira, ele é corrupto, não sei o que e tal. Olha, comentários à parte, tá bom? Comentários à parte. Podemos conversar, discutir sobre política individualmente, em pequenos grupos e tal, à parte das questões da fé, certo? Mas uma coisa é certa,
eu e você temos o dever de orar pelas autoridades constituídas em todos os tempos. A Bíblia diz isso por quê? Provérbios 21 nos diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E Deus é aquele que rege todas as nações da terra. E o mandamento bíblico para mim, para você, é que nós devemos orar, certo? Devemos orar pelas autoridades constituídas, independente de eu e você concordar ou não com aquela pessoa que está lá no poder. Gente, temos que olhar sempre para a Bíblia, meus irmãos. A Bíblia é o nosso referencial. Se Deus nos diz assim, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, aqui, Romanos capítulo 13, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade, verso de número 2, certo? 1 e 2, não há autoridade que não proceda de Deus, certo? E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Aí você diz assim, pastor, mas como pode? Tal pessoa é governador, é prefeito, é presidente e tal, é deputado, senador. Puxa, como é que eu vou orar por esse camarada que comprovadamente está, não é, esvaindo os honorários públicos e tal? Olha, não é dever meu e seu estar questionando o comportamento dele. Ele está sob o juízo de Deus, certo? E a justiça, que trabalha de forma correta, há de trabalhar para apontá-lo e investigá-lo nessas questões. A justiça está aí para isso. Agora, biblicamente, eu e você temos o dever de orar pelas autoridades constituídas. Sabe por quê? Até mesmo aquelas que estão nos fazendo gemer, ou que nos fizeram gemer, certo? Deus, sabiamente, tem o seu trabalhar e a aplicação da sua disciplina em nossas vidas pelas autoridades seculares. Em muitas situações, eu e você gememos no passado, ou estamos gemendo no presente, certo? Podemos considerar também o presente, certo? Por quê? Porque Deus está usando as circunstâncias e até o governo secular para que eu e você, certo, seja trabalhado na presença de Deus. Eu sei que para muitos, desculpa a expressão, talvez não seja fácil entender isso, mas é uma ordenança bíblica, que nós estejamos sujeitos às autoridades superiores constituídas. Aí você pode dizer assim, pastor, mas a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil diz que nós devemos obedecer às autoridades enquanto estas permanecerem fiéis às Escrituras. Olha, esse lembrete, irmãos, nos é dito quando o assunto é tratado diretamente ou relacionado de forma incisiva às autoridades eclesiásticas dentro da igreja. Dentro da igreja. Por quê? Porque isso, entendo, que não deve ser aplicado às autoridades seculares, porque as autoridades seculares que não são convertidas ao cristianismo, elas não têm compromisso com a palavra, certo? Elas podem ser instrumento nas mãos de Deus de forma soberana para trazer benécias à humanidade ou àquele país, independente do credo e da raça, certo? E pode também ser utilizada por Deus dentro da sua soberania para fazer o povo gemer, certo? Para que o povo aprenda a confiar tão somente em Deus. E diga-se de passagem, meus irmãos, olha, quer governo seja bom ou não, na visão de muitos, politicamente falando, o nosso dever sempre deve ser confiar em Deus. Se as coisas estão boas, ou se serão boas, é porque Deus quer. É porque Deus quer usar quem Ele quer. Assim como no passado, certo? Deus também nos manteve. Deus é aquele também que vai continuar nos mantendo hoje, no dia de hoje. Independente de quem está lá no poder politicamente falando, tá bom? Então, não vamos esquecer disso. Todas as autoridades devem e estão na condição de superiores e nós devemos obedecê-las. Por quê? Porque Deus pode utilizá-las também para aplicar, certo, a disciplina na vida daqueles que são desobedientes. Então o texto ele vai caminhando dizendo o seguinte ainda, ó, o verso de número 2.
Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Oh, que coisa interessante, irmãos, aqui, olha. Se nós andarmos certo, dentro da lei, como cidadãos, certo? E devemos fazer a nossa parte, por que temer as autoridades? Né? É aquela grande questão. Quem não deve, não teme, certo? Então, se nós andamos dentro da lei, certinho, certo? É claro que nós falhamos aqui e ali por um descuido, isso acontece também, ninguém é perfeito, tá? Mas se nós andamos alinhados dentro da lei, por que nós devemos temer as autoridades? De forma alguma. Se andamos certinho, né? Vamos usar o exemplo. Se a gente anda com a habilitação em dias, se o carro está em dias, né? Se a gente entra pela via certa, se a gente obedece às placas de sinalização, agora nesses tempos, né? É decreto e é lei. Se nós sempre usarmos as máscaras conforme se manda, né? Nas lojas, no trânsito, também na rua e tal, nós estamos obedecendo a um decreto das autoridades constituídas. Se nós não fizermos isso, nós estamos colocando em risco a nossa vida e a vida dos outros também, em muitas situações. Então, esses decretos, eles visam justamente preservar a saúde pública de todos. E eu e você temos o dever de obedecer a isso. Até for promulgada que não precisa mais esse cuidado de uso de máscara. Quando for promulgado oficialmente pelas autoridades, governador, pelo prefeito, então nós temos mais tranquilidade em relação a essa questão de usar ou não. Mas, por enquanto, nós andamos embaixo desse decreto estabelecido. Temos que usar o quê? Máscara. Por quê? Porque esse decreto vem do governante, certo? Porque os governantes visam, a politização é outra coisa, certo? Mas esses decretos visam o quê? O bem público. Então, se eu e você não obedecermos a isso, nós estamos indo contra os decretos das autoridades. E somos passivos de quê? De disciplina. O texto nos diz isso. Então, depois você pode terminar esse texto, certo? A leitura desse texto, certo? E ver que a ideia é justamente essa. Deus pode usar, em terceiro lugar, as autoridades seculares ou o governo para aplicar disciplina quando nós nos acharmos em falta. E a última, irmãos, é a igreja. E aí nós vamos, depois a gente continua esse assunto, mas eu quero que você, o tempo já se esgotou, eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 18, certo? Nós vamos caminhar para o final agora do nosso encontro. Mateus capítulo 18. O texto de 15 até o 20, certo? Nos fala aí como a gente deve tratar o irmão na igreja quando acontece falta comprovada. Então o texto está aí, o padrão está aí para que eu e você entenda como se deve proceder. Então nós falamos sobre os tipos, né, das disciplinas aqui para os irmãos. Então não esquecendo, a disciplina ela vem de Deus. A disciplina ela pode ser pessoal, quando nós utilizamos nossa consciência sob a orientação do Espírito Santo, né? Fazendo-nos lembrar de que nós estamos numa condição e que precisamos confessar os nossos pecados para nos acharmos aptos a ter comunhão com o Senhor, tá bom? Terceira coisa, a disciplina ela pode vir até do governo secular. E quarto, a igreja. Ela vem na igreja, ou de dentro da igreja. E, aliás, irmãos, nosso assunto, nós vamos continuar depois, esse assunto, mas todos nós sabemos que uma das marcas da igreja verdadeira, pregada pelos reformados, e é uma situação que nós não abrimos mão, nós concordamos com isso. Quais são as 3 grandes marcas de uma igreja verdadeira? Desculpa, a primeira grande marca é a fiel aplicação a fiel pregação da palavra de Deus, tá bom? Essa é a primeira marca da igreja verdadeira. A segunda marca é a ministração dos sacramentos do Senhor. Quais são os sacramentos? Batismo e Santa Ceia, no Novo Testamento, tá certo? E a última marca da igreja, que é chamada igreja verdadeira, segundo os bons teólogos e estudiosos, é que essa igreja
ela aplica a disciplina aos seus membros que são faltosos. Então, são 3 marcas da igreja verdadeira. Se você conhece alguma igreja que não é zelosa nesses 3 pontos, vigie se de fato é o local que você, o local ideal para você congregar. Porque a igreja deve ser compassiva, misericordiosa, mas a igreja não deve ser negligente quando o assunto é aplicação da correção à vida dos faltosos, tá bom? Então, irmãos, nós vamos ficar por aqui. Depois a gente continua, a gente tem um segundo tempo a respeito desse assunto, não sei se em live, mas quando der, a gente continua esse assunto aqui com os amados irmãos, tá bom? Eu quero, antes de encerrar, orar, e eu quero também relembrar alguns avisos que são importantes aqui para os queridos irmãos. Eu quero aproveitar aqui também para agradecer a Deus, porque esses irmãos estão nos acompanhando aqui, ó. Nesse exato momento, eu tenho meu irmão Tadeu Plínio, né, que sempre acompanha os nossos estudos, nossa fala. Temos a irmã Sueli Carvalho, nossa igreja. Hélio Fernandes Freire está conosco. Irmã Gracinha, Prebito Moisés, certo? Nós temos aqui nos acompanhando, Sueli Silva, Magali. São esses irmãos que a gente nota aqui que estão nos acompanhando nesse exato momento. Certamente alguns depois vão, se necessário, vão também de escutar a nossa fala aqui, tá bom? Então vamos orar, agradecer a Deus por esse momento de conversa sobre disciplina na igreja. Oportunamente a gente continua conversando sobre esse assunto. Eu vou orar e depois nós vamos relembrar, irmãos, alguns avisos nesse momento, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por esse momento de estudo. Obrigado pela paciência que o Senhor deu aos teus filhos, às minhas ovelhas, que nesse momento estamos juntos, estudando mais um pouco e relembrando esse assunto que é tão importante para a vida e a saúde da tua igreja. Obrigado, Deus. Abençoe os nossos irmãos que estão em suas casas, suas famílias nesse momento, onde quer que estejam. Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, continue guardando o coração dos nossos queridos irmãos e de suas famílias. Abençoe aqueles também que não puderam estar aqui, Senhor. Tu os compreende e tu sabes muito bem de todas as coisas. Obrigado por esse momento, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, olha, vamos lembrar aqui, olha, hoje é quinta-feira, provavelmente, tudo indica que nós estamos assim, quase que nos despedindo desse momento assim virtual, né? Fazer live nas quintas-feiras. Por quê? Porque nós, em conselho, decidimos que na próxima quinta-feira, dia 13, nós faremos já o nosso culto de doutrina e oração presente lá na igreja, certo? Então, nós queremos avisar que na próxima quinta-feira, dia 13, nós estaremos continuando com o nosso momento doutrinário de oração na igreja. Dia 13, tá bom? Semana que vem. Mas veja, antes de chegar a semana que vem, o próximo domingo, nós teremos já também a classe única na EBD, na Escola Bíblica Dominical, certo? Terá o momento devocional pelo superintendente e depois funcionará em classe única com o pastor da igreja, tá bom? Então, as recomendações continuam. Você que vai e que está dentro daquela condição de ir no próximo domingo em classe única para a EBD, certo? Às 9h30 da manhã, certo? Você abaixo de 60 anos, você pode ir, certo? Se você não está dentro desse quadro de risco. As crianças abaixo de 10 anos não devem ir, continua a recomendação, tá bom? Então você, acima de 60 anos, a recomendação é, continue ainda em casa, assistindo os trabalhos, certo? Online ou pelas postagens, ou as igrejas têm feito seus trabalhos aí. Então, no próximo domingo de manhã, você que tem acima de 60 anos, pelo decreto, você não deve ir ainda para a igreja. E crianças abaixo de 10 anos, também o decreto contempla essa recomendação de não se ir para a igreja também. Estamos relembrando isso aqui. As máscaras devem continuar sendo usadas, tá certo?
Deve-se evitar cumprimentos como abraço, aperto de mão, certo? Aglomerações. Então, estamos aqui reforçando para que você, no próximo domingo, certo? Por ocasião da EBD, você que pode ir, não pode se descuidar. A higienização vai estar presente lá na entrada da igreja, você. E mesmo com esses cuidados, irmãos, eu peço a você que pode ir, não deixe de ir à igreja, à casa do Senhor. Não se acostume com essa condição aqui virtual, tá bom? Se Deus está favorecendo para a gente estar junto no retorno, então você que pode, faça esforço e vá à casa de Deus no próximo domingo pela manhã. À noite também continua o culto normal, às 19 horas, no próximo domingo. Oremos por aqueles que precisam das nossas orações, sobretudo os que continuam enfermos, aqueles que precisam de orações de consolação, por ter perdido seus parentes e amigos, né, durante esses dias. Continuemos orando, meus irmãos. Domingo, nossa querida congregação do N6 estará recebendo a nossa visita, onde iremos ministrar a Santa Ceia lá e pregar a palavra do Senhor. Deus abençoe todos nós, abençoe os departamentos. No próximo sábado, eu creio que haverá uma live especial aí também com a professora Wanda, irá ministrar o departamento infantil aí também. Outras atividades, certamente, os líderes que podem fazer de forma virtual, onde estão divulgando e trabalhando aí com os ministérios. Então, Deus abençoe a vida de todos vocês e tenhamos uma boa noite em nome de Jesus. E oportunamente a gente vai continuar o assunto que a gente começou aqui, tá bom? Deus abençoe a vida dos queridos irmãos que nos acompanharam até agora. Deus lhe fortaleça, lhe dê graça e faça você sempre uma bênção. Ó, irmã Gleiciane, Sueli, ó, Previte César, Moisés. Então, nós temos aí muitos irmãos que nesse momento estiveram conosco, certo? Deus abençoe a todos. No próximo domingo, pela manhã, estaremos presentes em classe única. Uma boa noite para todos.